o tempo todo, podem falar no chat. Quem quiser falar aqui mesmo, sem ser no chat, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone e falar, não tem problema, tá? Inclusive, eu gosto de uma aula participativa mesmo. Eu gosto que vocês participem. Eu gosto que vocês falem, eu gosto de ouvir opiniões diferentes. Então, se quiser participar, pode ficar à vontade, tá? Só começar e a gente vai trocar uma ideia, você vai falar sua opinião, eu vou ouvir, tá tudo bem. Só permitir mais pessoas aqui para poder entrar e nós já vamos começar. Bom, eu vou começar explicando para vocês sobre a dependência emocional. Muita gente fala sobre a dependência emocional, muito se fala, né, na internet. A gente vê muito conteúdo sobre o assunto. Não, tem muitas. Ele, ele procura formas de esconder, muitas vezes, um medo. Às vezes um medo de ficar sozinho, às vezes um medo da rejeição, às vezes um medo de não ser valorizado. Alguns comportamentos que nós temos dentro do relacionamento são comportamentos para esconder um medo. São comportamentos que o nosso cérebro adota para nos proteger de algo contra nós mesmos. Vocês já viram aquelas pessoas que ela fala assim, você fala assim, ah, você lembra da sua infância? Como é que foi sua infância? E a pessoa fala assim, nossa, eu não me lembro. Não tenho memória nenhuma da minha infância. Por quê? Geralmente essa pessoa teve uma infância conturbada, teve uma infância difícil, e com isso o cérebro dela tenta proteger ela. Da mesma forma, dentro dos relacionamentos. Porque no meu relacionamento, às vezes eu sei o que eu preciso mudar, às vezes eu não consigo. E às vezes o relacionamento delas está no medo da solidão, no medo de ficar sozinha, no medo de ser abandonada. Mas depois, principalmente no processo terapêutico, né, muitas de vocês que estão aqui hoje passam a terapia comigo e vão entender isso, que durante o processo a gente começa a perceber, a gente começa a perceber algumas coisas. Parece que a minha ligação está um pouquinho travada. Só um minutinho que eu vou entrar pela outra aqui também, pela outra câmera aqui. Peraí. Que assim eu vou ficar em duas e não vai ficar travado. Estou falando que não. Entrei por aqui. Deixa eu ver, deixa eu arrumar. Vai dar certo. Estão me vendo direitinho? Então, peraí que eu vou ficar só pelo celular. Pronto, agora sim, né? Agora eu tô por aqui, ó. Vou usar o computador apenas para apresentar para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui que as pessoas estão pedindo para entrar. Vai dar tudo certo. Nós vamos começar. Vou continuar, né? Me falem no chat se tá dando tudo certo, se a minha imagem tá travada, tá, produção? Me ajuda aí. Tá tudo certo? Perfeito. Qualquer coisa, gente, se travar a minha imagem aqui, vocês podem falar comigo, tá? Falem que eu vou ir ajeitando. Espera aí que eu vou parar de compartilhar a outra tela e vou entrar 100% por aqui. Espera aí. Vai dar tudo certo.
Bom, vou tentar apresentar por aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Grazi, boa noite, amore. Ei, Bianca, que bom que você chegou. Tô aqui com problemas técnicos, mas vai dar É, a, certo. a Suzete está tentando entrar, ela não está conseguindo pelo link, eu acho que ela falou. Pede lá no grupo, Bianca, para entrar de novo, porque agora eu tô pelo telefone, vai ser mais fácil. Tá, vou falar lá. Peraí que vai dar certo, gente. Tenham paciência, porque eu sou uma tia com essas questões de comunicação. Mas vai dar certo. Mas voltando ao que estávamos falando, hoje você vai entender a raiz da dependência emocional. Os comportamentos que você faz, os comportamentos que você tem, o que, que aconteceu com você que você se tornou uma pessoa dependente emocional, se isso está escondendo um medo ou não. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, como você viu, está dando um probleminha, mas eu vou tentar. Mesmo que eu não consiga, fica até o final da live, porque até o final da live você vai entender muita coisa sobre a dependência emocional que vai te ajudar a olhar para tudo isso de uma forma diferente. Eu vou seguir o meu roteiro aqui da apresentaçãozinha que eu estava mostrando para vocês, mas se por acaso eu conseguir compartilhar novamente, eu vou compartilhar, tá bom? Enquanto não, eu vou levando aqui para poder não tomar muito tempo de vocês também, tá bom? O que eu estava falando aqui antes de trocar de aparelho, né? É com relação ao nosso cérebro. E que muitas vezes o nosso cérebro está tentando nos proteger. Nos proteger de algo que muitas vezes, conscientemente, nós não sabemos. Se eu falar assim para você, ai, você tem medo de ficar sozinha? Vamos ver aqui um nominho: Veridiane, Amanda, Ayla, Karine, você tem medo de ficar sozinha? Talvez vocês falem assim, não, Grazi, não tem. Mas talvez quando você vai analisar bem, você tem comportamentos de uma pessoa que tem dependência emocional. Ou até mesmo você perguntar para uma pessoa que não seja você, e você observa comportamentos nela de uma pessoa dependente emocional, essa pessoa vai te falar: ai, eu não sou dependente emocional, não tenho medo de ficar sozinha. Mas depois a pessoa acaba olhando na terapia, durante o processo, a pessoa vai percebendo que sim. Deixa eu ver se as meninas conseguiram entrar no grupo aqui, gente. Espera aí. Ah, peraí, então. Vou só reenviar o link aqui para elas, senão elas vão perder. Peraí. Agora sim. Agora reenviei o link no grupo, vai dar tudo certo. Bom, vamos falar então dos sinais invisíveis da dependência emocional. E eu quero começar perguntando para vocês, quem quiser pode usar o chat. Quem não quiser usar o chat, pode abrir a câmera, pode falar igual a Bianca falou comigo ali, pode ficar tranquilas. Eu quero que você me fale, quem sabe, o que que é a dependência emocional. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Podem falar com o chat ou abrir a câmera, tanto faz, viu? Abrir o microfone. Ah, eu vou arriscar um palpite. Vamos lá. Ah, eu acho que quando você não se basta, tipo assim, você precisa do outro para ser feliz. Quando você tem medo de ficar sozinha, tipo assim, hoje em dia que usa o termo, né? Ah, vamos ficar pra titia, ninguém vai arrumar um namorado, não sei o quê. Eu acho que é mais isso. Você depender de uma outra pessoa para se bastar, entendeu? Ou para se bastar, para ser feliz, para suprir algo que está faltando em você. É isso. Bom, eu chutei aí. Muito bom, é isso também, claro, tá, tem todo sentido. Muitas vezes a gente não consegue fazer algo sozinha, depende da companhia do outro, tudo isso pode ser também dependência emocional. Como eu falei para vocês no início, eu trouxe hoje 7 sintomas de uma dependência emocional, sintomas não óbvios, sintomas que vão fazer vocês pensarem para além de muitos conteúdos que a gente encontra nas redes sociais. E aí a Bianca falou muito sabiamente, quando você precisa do outro para te completar, quando você precisa do outro para te fazer feliz. A dependência emocional, como eu havia falado no início para vocês, é um mecanismo de sobrevivência. É uma forma do cérebro buscar uma segurança naquela outra pessoa. Então, se eu tenho medo de abandono, o que, que eu quero do outro? Eu quero presença, eu quero que ele fale que me ama, eu quero que ele demonstre. Pouco não é opção, tem que ser muito. Falar só um pouquinho não é opção, tem que falar muito. Então, eu quero que a pessoa prove
Eu quero que a pessoa prove que me ame, eu quero que a pessoa esteja disponível para mim. Eu quero que a pessoa, ela me demonstre o tempo todo para que eu me sinta segura. Eu quero me sentir amada. Lembra que eu falei para vocês do medo do abandono, que talvez não é um medo consciente, que talvez não é um medo de assim, eu tô com medo de ser abandonada. Então, por isso eu preciso que a pessoa me manda sempre confirmações de que ela ainda está aqui. Então, é um mecanismo de sobrevivência. Você está tentando sobreviver em um ambiente seguro. Você está tentando mostrar, muitas vezes, para você mesma que tá tudo bem, que você é amada, e vocês vão ver mais para frente da aula que a pessoa que tem dependência emocional, ela fica observando até os detalhes do outro, na forma como o outro conversa, a forma como o outro se posiciona, a forma como o outro fala, porque o tempo todo o cérebro dela está buscando segurança, está buscando um afeto que valide para ela que tá tudo bem, que ela é amada. Muita gente fala que a dependência emocional é coisa de gente doida. A gente vê cada coisa, né, na internet. Que a mulher que tem dependência emocional é uma mulher louca, que é uma pessoa difícil de conviver, que nunca vai ser amada, que ter um relacionamento com ela é muito difícil. E, na verdade, a dependência emocional não é um desvio de caráter, não é um defeito, é uma construção neurológica. Em algum momento da sua vida, você entendeu que você poderia ser abandonada a qualquer momento, ou você entendeu que você é difícil de ser amada, você entendeu alguma coisa sobre o amor e sobre você que te faz buscar a segurança a qualquer custo, que te faz querer que o outro prove a todo momento que ele está ali ainda. E aí entra um ponto muito importante. Um ponto que talvez vocês nunca tenham pensado por essa ótica. Você não escolhe quem ama. O seu inconsciente escolhe quem você precisa para repetir a sua história. Uma coisa que quem está na terapia sabe, eu falo diversas vezes, é como que o nosso cérebro, a nossa psique, ela repete cenários iguais, com personagens diferentes, na ideia de ter um desfecho diferente daquele que a gente teve. Como que isso acontece? Você percebe, comece analisando os padrões de relacionamento que você já teve. Os seus padrões de relacionamento, como que foram? Como foram as pessoas com que você já se relacionou? E aí, pode ter diversas respostas, né? Eu vou usar de exemplo aquela pessoa que sempre se relaciona com alguém que trai. Que no final ela descobriu a traição ou foi traído durante o relacionamento. Parece que toda pessoa no relacionamento dela vai trair. E aí ela é aquela mulher insegura, aquela mulher extremamente ciumenta, aquela mulher que vigia os passos da pessoa. E aí quando a gente vai puxando aquela história dela, a gente vai descobrindo que lá atrás, na história da família dela, talvez o pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai, ou ela viu alguma traição de algum dos cuidadores, talvez não fosse a mãe e o pai, tios próximos. Ela reencena. Talvez essa traição que aconteceu lá atrás traz para ela uma dor, mudou ela de alguma forma, afetou ela, criança, de alguma forma. Isso entrou nela num formato que ela fica repetindo essa situação. Grazi, mas como? Inconscientemente você acaba se atraindo pelo mesmo padrão. E aí as pessoas falam assim, eu só atraio o homem cafajeste, eu tenho o dedo podre, eu atraio. Não é que você atrai, você se atrai por um padrão específico. E talvez esse padrão é tão inconsciente que se você olhar fisicamente os homens que você já se relacionou, eles vão ser fisicamente diferentes. Mas talvez, olhando bem, analisando direitinho, os padrões são basicamente os mesmos. E aí você começa a perceber que você está repetindo um comportamento, repetindo a história, na tentativa de que algo aconteça de forma diferente. Hoje eu quero mostrar para vocês uma tríade que eu chamo da tríade da prisão emocional. Eu quero explicar isso antes de começarmos a falar sobre os sintomas da dependência emocional, para que você entenda como que isso se formou dentro da sua cabeça. Eu quero te dar exemplos práticos para você entender. Deixa eu aceitar essa galera aqui. Eu quero te dar exemplos práticos para você entender como que a dependência emocional se formou dentro da sua cabeça. Você vai entender através dessa tríade que não é algo de agora, que não é somente o homem que você está, que é muito mais profundo.
O homem que está na sua vida hoje não é um erro, é o resultado da sua base emocional. E é isso que você vai aprender aqui na tríade da prisão emocional. Até agora, até nesse ponto que a gente foi. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade quando eu bebo uma aguinha. Podem ficar sem vergonha, viu, gente? Pode perguntar, pode mandar no chat, pode falar. Fiquem à vontade. Se tiver dúvida, pode perguntar. Bom, então, como eu tô vendo que vocês estão tranquilas, ninguém tem dúvida, tá todo mundo certo, nós vamos lá. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é a base dessa pirâmide. Essa pirâmide, que eu chamo de pirâmide da tríade emocional, é uma pirâmide que vai mostrar para você onde tudo começou. Eu quero que você olhe primeiro para essa ponta aqui, da ancestralidade. Eu quero que você entenda que tudo que você vive hoje, a mulher que você vive hoje, a mulher que você é, suas escolhas, seus gostos, a atração por determinado tipo de parceiro ou parceira, tudo isso foi moldado ao decorrer da sua vida, ao longo da sua vida, principalmente lá na infância. Por isso que está aqui, a ancestralidade. Aquela criança que você foi, as coisas que você ouviu, o que você sentiu na infância, moldou a forma como você ama, a forma como você enxerga o amor, a forma como você lida com as pessoas. Então, lá na sua infância, quando você ainda era uma criança, a forma como você sentiu que era amada, a forma como você viu seus pais amando, vai refletir na mulher que você se tornou, que é aqui a outra ponta, a ponta da bioquímica. Essa ponta da bioquímica fala na mulher que você é hoje. Mostra que a mulher que você é hoje é uma mulher que veio da formação de uma criança que sentiu, que viveu, que percebeu o amor de alguma forma e que se tornou a mulher que você é hoje. Então, essa infância que muitas vezes, você olhando, eu lembro, eu sempre falo dessa paciente, que ela falava para mim assim, ela tinha relacionamentos muito conturbados, e eu sempre, né, psicanalista, que só tentava buscar ali a infância, o que tinha acontecido. E, é claro, vocês que já fazem a terapia comigo, sabem que a gente não fica sempre tocando na infância, a gente não fica só lá, né? Nós vamos fazendo ligações. Então, vira e mexe, eu perguntava para ela, e ela sempre falava assim, Grazi, minha infância foi muito tranquila, minha infância foi muito boa, meus pais foram muito bons, não teve nada. E eu lembro que um dia eu estava dando uma live, foi até no Instagram, falando a respeito de bloqueios emocionais, de como que isso foi formado dentro da gente. E eu falei assim, que muitas vezes o abandono não é um abandono que o pai e a mãe foi embora. É um abandono que você sentiu. Talvez seus pais trabalhavam muito. Talvez seus pais eram mais distantes. Talvez isso foi considerado para você um abandono. Você se sentiu abandonada. E olhando hoje como adulta, talvez você olhando para trás, você pense assim: ah, mas eu entendo, eles tinham que trabalhar. E a gente entende. Só que na época, como criança, a gente não tinha a capacidade neurológica de conseguir fazer essa ligação. E lembro que depois dessa live ela mandou mensagem para mim falando, Grazi, eu acho que meu pai trabalhava muito nisso que ele ia trabalhar. Eu posso ter me sentido, sim, abandonada. Então, percebe como que, às vezes, olhando para o nosso passado de forma consciente, nós não conseguimos encontrar um ponto de abandono, encontrar um ponto de rejeição. Mas, se a gente analisar minuciosamente a nossa história e a forma como nós nos sentimos, porque eu posso falar assim, ai, meu pai trabalhava muito, e isso é um fato, ok? Mas e quando eu me senti quando criança? Será que eu me senti sozinha? Será que eu senti a falta? Como que isso foi para mim? A gente não se pergunta e às vezes a gente não lembra. Mas na terapia, o processo de falar, o processo de conseguir aprender a nomear as próprias emoções, vai fazendo com que a gente também consiga nomear sentimentos que antes a gente não via dessa forma. A gente não interpretava da mesma maneira, o nosso olhar vai mudando. E aí entra a última ponta do triângulo, que é o outro, que é o homem por quem você se atrai. E não o homem que você atrai, mas aquele que você se atrai por ele.
Algo nele em específico te chama atenção, te é mais atraente. Quantas mulheres não falam assim, ai, nossa, aquele homem que ele me trata mal, que ele me rejeita, que ele não me quer, é o homem que eu gosto. Será que lá atrás não tem uma feridinha da rejeição e ele desperta isso nela e isso faz ela querer ficar? Pois é, tudo é explicado aqui nessa tríade. Tanto a sua infância, como a mulher que você se tornou, como o outro, aquele por quem você se atrai. Dá uma analisada aí hoje na sua vida. A pessoa por quem você se atrai é uma pessoa que geralmente tem comportamentos saudáveis com você? Pessoa carinhosa, proativa, saudável? Ou geralmente é uma pessoa que não tá ligando muito, que não tem muito tempo, que tem um perfil mulherengo? Como que é? Dá uma analisada, porque só de olhar assim por cima, talvez você já consiga perceber que o seu radar emocional não está muito bem calibrado. Tem alguma coisa aí. E aí, voltando lá atrás um pouquinho na infância, falando onde tudo isso começou, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre como que o nosso pezinho sempre lá na infância dita o adulto que somos hoje. Como que a sua criança, ela acaba até hoje moldando a adulta que você é e as suas escolhas amorosas. Para você entender melhor, eu quero falar sobre 3 traumas base, para você entender. Talvez analisando aqui, você não vai encontrar nenhum que você se encaixe assim, olhando de forma consciente. Quem é aluna do Amor Sem Migalhas, encontra lá dentro uma aula completa sobre isso, tá? Mas eu trouxe esses 3 que geralmente são os mais comuns. Primeiro, o trauma da rejeição ou do abandono. O que eu preciso dizer? Nem sempre o trauma é um trauma, como eu te falei, que você consegue ver de forma consciente. Às vezes, é a forma como você se sentiu. Às vezes, seu pai estava ali, não te rejeitou, sua mãe estava ali, não te rejeitou, mas a forma como você se sentiu. Entende? Então, talvez, na tratativa, na forma como a pessoa não ficava em casa, você se sentiu abandonada, você se sentiu rejeitada. Isso faz com que a pessoa busque por um amor que não chega. Quando criança, hoje, olhando para trás e pensando nos meus pais, eu posso olhar como pessoas que trabalhavam muito para me manter, para comprar coisas que eu gostava, e tá tudo bem. Mas como criança, talvez eu não via dessa maneira. Entende como tudo é a forma como eu me sinto? O segundo trauma de base que eu trouxe é o trauma da invisibilidade. Aquela criança que ela tinha que ser perfeita, tirar notas boas, fazer coisas boas ou útil para ser notada, senão ela era invisível dentro da casa, ela não se sentia vista, pertencente. Terceiro trauma de base que eu trouxe é o trauma da humilhação ou do controle. Aquela criança que ela cresceu entendendo que o amor e a dor caminham juntas. Então, ai, me bateu porque meu pai, me xingou porque meu pai, como se por a pessoa ser seu pai ou sua mãe, ela pudesse te bater, ou te humilhar, ou te xingar, entende? Isso construiu algo dentro de você. Construiu o quê? Uma crença de que a pessoa te ama, mas ela te bateu. Ela te ama para o seu bem. Então, o amor e a dor na cabeça dessa criança andam juntos. E o que você não resolve com seus pais, você tenta resolver com parceiros amorosos. Você repete com seus parceiros amorosos. Então, se eu acho que eu recebi pouco amor na infância, eu vou tentar receber muito amor agora. Se eu acho que na infância eu fui invisível, eu vou tentar ser vista agora. Eu vou ser insegura agora. E aí, lembra que da ponta, lembra do triângulo? A criança, ela formou a adulta que você é hoje. Que tipo de mulher as suas feridas da infância criaram? O trauma, as suas vivências da infância, as suas vivências da adolescência foram moldando a personalidade que você tem hoje, foi viciando o seu sistema nervoso e foi formando a mulher que você é. Então, muitas vezes, a gente vai olhar ali no consultório, em atendimentos, a gente percebe que muitas mulheres, elas não se descobriram ainda, não entendem ainda quem elas são. Não têm ainda opiniões formadas por elas, ou hobbies delas, ou coisas delas mesmas. Elas ainda são resultado do que aconteceu. Mas você sabe que pode ser diferente, né? Você não precisa mais ser aquela criança. Independente do que te aconteceu, tem um caminho, tem uma luz no final do túnel. E aí, vamos voltar naquela parte. Você não atrai quem você quer. Você atrai quem você precisa para manter o ciclo de dor ativo. E quando a gente chega nesse ponto,
é um ponto que você precisa prestar bastante atenção. A dor, ela é familiar para o seu cérebro. O ciclo de sentir rejeitada, o ciclo de rejeição, ele é familiar. Grazi, mas eu não gosto, não é uma coisa que eu quero. Ser familiar não quer dizer que é bom. Não é porque é familiar que quer dizer que é saudável. Não é que é porque é familiar que quer dizer que é o melhor para você. Entende? Então, a criança moldou o seu sistema nervoso, sua personalidade, e hoje você é viciada nesse tipo de dor, o que torna isso familiar. Por que eu estou começando a nossa aula falando disso e não falando logo dos sinais da dependência emocional? Para você entender que não é só trocar de homem que vai resolver. Se você é uma mulher que você já vem com padrões de relacionamentos repetitivos, mesmo que não fosse traição, mas se você olha para você e pensa, eu sou uma mulher com dedo podre, eu sou uma mulher que só escolhe errado, não tá dando certo. Perceba que tem um comportamento padrão aqui. E esse comportamento padrão, ele tá guiando a sua vida adulta. E trocar esse homem da base não vai adiantar, por quê? Porque nós temos aqui um triângulo. A sua infância moldou a forma como você é hoje. O que faz você se atrair por esse tipo de homem. O que eu vou fazer então, Grazi? Porque não tem como eu voltar na infância e resolver aquilo que aconteceu. O que eu vou fazer? Você vai resolver isso dentro de você. Quem está no processo terapêutico sabe que quando eu falo assim, não quero dizer que é fácil, eu não quero dizer que é um caminho rápido, não quero dizer que é gostosinho, mas eu quero dizer que tem um caminho, entende? Tem uma forma de olhar para sua infância de uma forma diferente. Tem uma forma de olhar para os seus pais de uma forma diferente. Tem uma forma de resolver com os seus pais, mas é resolvido dentro de você. Muitas vezes o que a gente gostaria é que as coisas não fossem como o que aconteceu, que algo mudasse, e às vezes as coisas não vão mudar. Mas dentro da gente tem como as coisas serem diferentes. Dentro da gente tem como a gente cicatrizar as feridas que aconteceram. Então, mudando o topo, somente trocando de homem, não resolve. Se a base da sua criança e hoje a mulher que você se tornou continuar a mesma. O próximo homem vai ter um rosto diferente, mas o mesmo comportamento. Então, o que a gente precisa olhar? Muitas vezes a gente olha muito para o comportamento do outro. Eu só atraio o homem ruim. Eu tenho um dedo podre. Esse homem é assim, aquele homem é assado, aquele parceiro daquele jeito. E a gente esquece de olhar para a gente. Por que eu estou me atraindo por esse tipo de pessoa? Por que isso para mim se torna aceitável? Por que quando é um relacionamento com uma pessoa que parece que me trata bem, eu acho chato, entediante? E quando é uma pessoa que vem e dá uma bagunçada na minha vida, isso para mim é o bom. Isso para mim que é o gostoso. E aí eu quero mostrar para você agora, eu quero ligar as pontas do triângulo para você entender. Lembra que nós falamos ali de 3 traumas de base? Gente, mais uma vez, hein? Qualquer dúvida, me para, que eu vou falando sem parar. Se me deixar aqui, ó, vou falando. Quem quiser falar, fica à vontade. Bom, vamos lá. Voltando lá, lembra que eu falei? Três traumas de base, né? Nós vamos falar dos 3 traumas, da forma como cada um daquele trauma formou a mulher que você é hoje e o que tipo de homem que atrai, para você entender aqui bem redondinho tudo que eu tô te explicando. Primeiro, a criança lá atrás, que sofreu uma rejeição ou um abandono, mesmo que for de forma emocional, talvez não foi um abandono do pai ou a mãe embora, mas ela se sentiu abandonada, ela sentiu que ela não era o suficiente para ser amada. Costuma ser aquela mulher que é sedenta por validação. É uma mulher que faz tudo para ser perfeita, útil, indispensável. E ela atrai aquele tipo de homem que é indisponível, que é fugitivo. Aquele homem que dá afeto em gotas. Aquele homem que retira, que o amor é condicional. E vocês sabiam que esse tipo de homem, né, esse tipo de comportamento indisponível, ele vicia o cérebro igual o jogo de azar? Vocês já se perguntaram por que o jogo de azar vicia? Qual que é o comportamento neural que faz com que isso seja um vício? Se você jogasse no joguinho de azar e você só perdesse, você ia desistir. Ah, não, só perco. Deixa pra lá. Se você só ganhasse, ia ficar chato. O que vicia no jogo de azar é que você perde e ganha. Perde e ganha. Perde e ganha. Aí você perde. Aumenta o cortisol. Vai aumentando o cortisol, vai aumentando o cortisol.
Quando pensa que não você ganha, pum, dopamina. Uma dopamina rápida. Você sabe que aquilo vai acontecer. Você sabe que você vai ganhar. Porque você perde, mas você também ganha. E esse sistema de montanha-russa emocional é a mesma coisa que o homem indisponível, ou evitativo, ou fugitivo, ele também causa nas mulheres. Porque aquele homem que está ali, ele é atencioso, ele te dá amor, ele dá carinho, do nada ele some. Aí depois ele aparece. Parece que você já até sabe como vai funcionar. Você sabe que ele vai sumir, sabe que ele vai voltar. Isso aí vicia o seu cérebro, nesse aumento de cortisol, nesse aumento de dopamina. O seu cérebro, nesse caso, ele busca curar o abandono do passado, tentando vencer a resistência de alguém que não te quer. Se você convencê-lo a te amar, você acha que que você vai curar a sua ferida da criança. Isso aqui, gente, é claro que é de forma inconsciente. Pensando conscientemente, você não consegue enxergar a situação desse formato. Claro que as meninas que estão aqui já fazem terapia, elas vão conseguir ter uma clareza um pouco maior, porque na terapia você constantemente é confrontado assim, né? Ah, mas olha, será que você não está buscando aqui isso, aquilo? Será que isso aqui? Isso vai te abrindo os olhos, vai te trazendo a consciência. Mas se é o seu primeiro contato aqui comigo, é o seu primeiro contato comigo falando dessa forma, abre a câmera, né? Estou de olho. Se você é o primeiro contato comigo falando dessa forma, talvez você ainda não é tão consciente como quem já está aqui há muito tempo, quem já está fazendo terapia há mais tempo. Quem está fazendo terapia há mais tempo tem uma consciência maior para que essa análise aqui seja algo mais claro, entende? Mas você não faz, não tem problema. Anota isso aí, ó. Seu cérebro busca curar o abandono do passado, tentando vencer a resistência de alguém. Por que será que mesmo com tudo mostrando que a pessoa não quer, mesmo a pessoa sendo indisponível, você ainda está ali insistindo? Será que a mulher de hoje que está ali insistindo é aquela criança ainda que busca por um afeto, que quer se sentir amada, que quer se sentir vista por alguém? E aí vai entrar agora o segundo trauma de base. Lembra que eu falei? O da invisibilidade. Aquela criança que ela se sentiu invisível, que ela não achou que não foi vista, que ela não teve as necessidades como prioridade, foi talvez negligenciada na infância de alguma forma, tinha que ficar quietinha, ou até mesmo cuidar dos outros, ela se torna uma mulher que ela é uma super mulher. Ela cuida de todo mundo, ela está exausta, ela realiza tudo. Ela acredita que o amor é uma troca. Ela cuida, internamente ela pensa que ela cuida e ela é amada. E muitas vezes não é assim, né? Spoiler. Muitas vezes não acontece dessa forma. Muitas vezes, quanto mais você cuida, mais o outro te suga, mais exausto você fica. E parece que as pessoas não estão vendo a sua exaustão. E essa mulher, ela atrai aquele homem que é um filho. Ele está caçando uma mãe. Ele é um homem imaturo, talvez financeiramente não é independente, um homem emocionalmente dependente dela também, e ela precisa ser uma mãe, uma cuidadora para esse homem também. E esse caso, gente, vocês conversarem com uma amiga, vocês verem na internet, milhões de mulheres que vão falar isso. Ai, cuidei dos meus irmãos e agora cuido de todo mundo. A gente chama isso de parentalização. Quando a criança lá atrás, ela foi usada, de certa forma, para cuidar dos outros. Mas não era a hora dela estar cuidando de ninguém, era a hora dessa criança brincar, jogar bola. Mas ela estava ali, cuidando às vezes dos pais, cuidando dos irmãos. Ela se torna aquela adulta viciada em cuidar dos outros, para ter amor. E se torna uma mulher exausta, uma mulher ansiosa, que atrai, que se sente atraída por aquele homem que também precisa de cuidados. Você se sente segura sendo necessária. Seu medo inconsciente é, se ele crescer e for mais independente, ele não vai mais precisar de mim e vai embora. E olha como é interessante, porque conscientemente você pode não pensar dessa forma, mas inconscientemente você gosta de ser útil, você gosta de estar ali, você gosta de cuidar do outro, porque é a forma como você aprendeu a amar, é a forma como você aprendeu sobre o amor, é a forma como você aprendeu que você era vista. O terceiro trauma de base é o do controle. Aquela criança que viveu por humilhação, críticas constantes, controle excessivo dos pais, se torna aquela mulher camaleão, que se adapta demais ao outro, aquela mulher submissa, aquela mulher que aprendeu a anular a própria voz, os próprios desejos,
para evitar conflito, para não arrumar confusão, para manter a paz. Percebe como que essa mulher ela repete a infância? Porque na infância, provavelmente, também era uma criança que ficava calada para evitar a confusão, que ficava calada para evitar o conflito, que evitava dar opinião para que não tivesse nenhuma desavença em casa para manter a paz. Ela repete o mesmo comportamento na fase adulta. E ela atrai aquele tipo de homem que é um homem narcisista, o homem controlador, aquele homem que dita as regras e ela só segue. Como a sua base foi o controle, o seu cérebro confunde posse com proteção. Se aceita a prisão porque, no fundo, tem medo da liberdade de ser você mesma. Olha que bonito, né? A liberdade de ser você mesma. Talvez não tiver o outro ali para falar o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai pedir, talvez você não saiba. Talvez você não saiba os seus próprios gostos. Agora, Agora é interessante para a gente fechar essa parte da pirâmide, é interessante você perceber que trocar de parceiro muitas vezes não é aquilo que faz com que a mudança aconteça. É preciso de fato olhar para você. Grazi, mas meu marido é narcisista. Não estou falando de você não largar ele, não trocar de marido, não separar. Não é isso, tá? O discurso não é esse. Aqui é para você olhar para você, para sua base, para sua ancestralidade, para sua eu criança, para a mulher que você é, se enxergar para além do outro, porque o problema não está só no topo da pirâmide. Ele é um sintoma. Você está atraindo esse tipo de homem, você está se atraindo por esse tipo de homem por algum motivo. Você está se atraindo por esse tipo de homem por algum motivo. Mas esse tipo de homem é um sintoma, é um alerta. Poxa, tô me atraindo por aquele homem que gosta de ser cuidado. O que está acontecendo comigo? Nossa, tô me atraindo por aquele homem narcisista. O que está acontecendo? Ah, Grazi, muitas vezes dentro do relacionamento a gente não tem a consciência do com quem a gente está, do porquê a gente está se atraindo. Mas em algum momento o desconforto vai começar a aparecer. Em algum momento você vai começar a perceber que aquele homem é um homem imaturo e está jogando nas suas costas as responsabilidades dele. Em algum momento você vai se sentir exausta e vai olhar para você. E aí que é o momento de se analisar. Não só analisar o outro, analisar você. Porque muitas vezes a gente fica tentando achar no outro, né? Ai, porque ele tem muito trauma. Ai, porque ele também, coitado. E a gente não olha pra gente. Não olhamos para nós mesmas. Então, temos que olhar para nós. Também temos que prestar atenção no que está acontecendo. Agora vamos seguindo. Gente, alguma pergunta que agora nós vamos chegar nos 7 sinais invisíveis da dependência emocional. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, Bianca, Suzete, estão caladinhas, mas sempre participam, fique à vontade. Bom, hoje são muito caladas. Vamos passar, então, para os 7 sinais da dependência emocional. O primeiro sinal que eu trouxe para vocês é a anestesia dos próprios desejos. Sabe quando você não sabe mais o que você quer, o que você gosta, mas você sabe só do gosto do outro? O que o outro gosta, o que o outro quer, o que o outro gostaria, mas você mesma, você não sabe, você não conhece seus próprios desejos? Você não sabe o que você quer comer, seu sabor favorito de pizza, sua música favorita, onde você gosta de ir, porque fica sempre sendo o outro o centro da sua vida, sempre os desejos do outro que você está proporcionando, que você está realizando. E talvez você se questione assim, ai, mas olha como eu sou fácil de agradar, olha como eu sou uma mulher tranquila. E talvez não é que você é tranquila, talvez é que você está se anulando dentro da relação. E talvez o seu sistema de recompensa, ele foi sequestrado. Você só sente prazer se ele estiver satisfeito. Ai, a pizza que ele gosta. Já mandaram aqui, ó. Eu sou assim. Então, é sempre as escolhas do outro. Ó, sinal aí, ó. Já vai anotando. Se identificou, já anota aí. Eu sou assim. Anestesia dos próprios desejos. Segundo sinal que eu trouxe para vocês é o vício em curar o outro. Você olha para o outro não pelo que ele é, mas pelo que você gostaria que ele fosse, entende? Pelo potencial daquilo que você acha que ele poderia ser. E aí você gasta uma energia tentando
mudar aquela pessoa. Tentando fazer aquela pessoa ser o que, na verdade, aquela pessoa não é. Você se coloca no lugar de uma mentora, de uma professora, de uma mãe. Você fica refém de uma esperança, de uma mudança que talvez nunca vai acontecer. Porque, convenhamos, se eu sei de uma coisa, vou deixar falar, segura aí, se eu terminar. Você sabe de uma coisa que o outro tá fazendo. O outro, por exemplo, você fala assim, ó, ô fulaninho, deixa eu te falar, não gostei dessa caneta que você me deu, tá? Não gostei dessa caneta que você tá usando. Tem como você jogar fora pra mim? Vou dar um exemplo aqui bem besta pra vocês entenderem. Já não gostei dessa caneta, joga fora pra mim. Aí a pessoa vira e fala, ah, tá, pega a caneta. Amanhã, ele vem ele com a caneta. O que eu tô querendo dizer? Você fala com a pessoa uma coisa que você não gostou, que te magoou, chateou, para um adulto, geralmente aqui, acho que tudo 30 mais, que a pessoa não vai entender, vai pegar aquilo que você falou, vai passar uma semana, a pessoa está repetindo os mesmos erros. A pessoa não consegue melhorar por vontade própria. Você fala, fulaninho, você tem que fazer uma terapia. A pessoa fala, ah, que terapia? Ela não quer a melhora que você está insistindo para que ela queira. Entende? Pode falar, Caroline. Foi Caroline, gente, que levantou a mão? Acho que foi. Ah, ela falou, ela falou que levantou a mão sem querer. Mas já foi muito também de tentar curar os outros. Pois é. Aí você fala com o adulto, olha, faz a terapia, faz isso, faz aquilo. A pessoa não quer. E você fica ali insistindo naquele papel que não é seu, ao desgaste. Terceiro sinal que eu trouxe para você. O ganho secundário da crise. O que que é? No fundo, no fundo, no fundo, você sente um alívio estranho quando aquela pessoa não tá bem, quando ela tá com algum problema. Porque nesse momento, ela permite que você chegue mais perto. Você é muito útil para poder estar ali, para ajudar, para aconselhar, para estar junto, quando a pessoa não está bem. Então, quando ela não está bem, você sente um certo alíviozinho, sabe? Você poder estar ali cuidando, você tá podendo ali estar auxiliando, ajudando de alguma forma. Você insegura quando ele está vulnerável, porque ele vai precisar de você. É um sinal de dependência emocional. Por quê? Porque nesse ponto você se viciou em salvar o outro. É o único momento que você sente que ele não vai te abandonar, porque ele está vulnerável, então ele tem você. A sua segurança, nesse caso, depende da fragilidade dele. Eu quero que vocês entendam que eu trouxe apenas 7 sinais, tá? Tem mais. E que não é que, ai, Grazi, eu me identifiquei com o primeiro, mas eu não me identifiquei com mais. É necessário olhar de uma forma geral, de um panorama geral. Talvez você tenha alguns sinais, mas não quer dizer que você seja uma pessoa dependente emocional. Mas talvez você tenha todos os sinais, de certa forma. Talvez você ainda não falou para você mesma, entende? Então é preciso olhar a história no panorama geral. Continuando, quarto sinal que eu trouxe para vocês é o da adaptação de linguagem e tom de voz. Você percebe a forma como o outro fala de uma forma muito, quase como se fosse um detetive. E inconscientemente você consegue alterar o seu tom de voz, o seu ritmo de fala, as suas palavras, para se espelhar naquela pessoa. Você faz isso sem perceber. Sabe quando parece que o casal é uma cópia do outro? Até o jeito de falar é quase igual? Calma, nem sempre é um sinal de dependência emocional. Mas nesse caso aqui, é como se o seu cérebro fosse um camaleão biológico. Você apaga a sua identidade para se tornar um espelho do outro. Um espelho daquilo que ele é, porque é aquilo que ele aprova. Você, querendo ou não, acaba sendo validada. Você quer ver, então, quando você tem esse sintoma como dependência emocional e o outro acaba falando assim, nossa, ela é quase que a minha versão feminina. Foi validada. Então, você entende que ser o outro é legal. Entra até a parte 1, né? Do primeiro sinal, de não ter gostos próprios, de não ter hobbies próprios, de não ter a própria vida, né? De viver muito a vida do outro. O quinto sinal que eu trouxe para vocês é o escaneamento de micro-reações. Você sabe exatamente quando aquela pessoa ela não tá bem, quando ela tá nervosa, quando, sabe? Você sabe exatamente medir aquela pessoa. Você interpreta silêncios daquela pessoa, você interpreta os gestos dela, a forma de falar. Você fica pensando sobre o que aquela pessoa quis dizer. Aí ela mandou no chat, é sobre cada um ter uma personalidade.
Exatamente. Um relacionamento, ele de duas pessoas, são duas pessoas individuais, mesmo estando no relacionamento. Então, essas pessoas individuais, elas podem ter gostos diferentes, elas podem ter hobbies, elas podem ter amizades. Tudo o que dentro do casal faz sentido para vocês. Porque apesar de estar em um relacionamento, você ainda continua sendo você. E é saudável. É saudável que você goste de alguma coisa, seu parceiro goste de outra. Eu sou casada há 8 anos. Meu marido faz karatê. Ele até falou comigo, vamos pro karatê. Mas, gente, eu não me vejo. Eu não me vejo fazer nada contra. Mas eu não me vejo. É uma coisa dele. É uma coisa dele, não é uma coisa minha. Então ele faz. Eu já tentei em algum momento, pensei assim em fazer, mas não combina comigo. Mas olha que legal, ele tem um hobby que combina com ele. A Veridiane mandou aqui, ó. Sim, essa questão de interpretar os sentimentos do outro é desgastante. Sofremos por antecipação. E o quão exaustivo não é para o nosso cérebro ficar analisando minuciosamente o outro para entender se nós não fizemos algo de errado. Porque muitas vezes o silêncio do outro é interpretado por nós como um erro nosso, como uma coisa, assim, uma penalização. Então o outro ficou muito em silêncio. Opa, o que eu falei? Tem gente que revisita conversas, que fica lembrando de tudo que aconteceu, de ficar tentando encontrar o erro dela, se culpando antes da hora, como disse a Veridiane, sofrendo por antecipação. Agora, você imagina o cérebro da pessoa que não fica em alerta desse jeito. Como que não está cansado? Como que não está exausto? O sexto sinal que eu trouxe para vocês é o da autoexclusão antecipada. Esse sinal aqui é muito importante você prestar atenção. Às vezes, você não tem um parceiro que quer te prender. Às vezes, você não tem um parceiro que quer te colocar dentro de uma caixinha só para ele. Você não tem esse parceiro. Você tem um parceiro saudável, vamos dizer assim. Mas você, como uma pessoa que quer ser amada, que quer ser aceita, que quer ser validada, que tem medo da rejeição, você acaba se auto-excluindo das suas amigas, você acaba parando de aceitar convites das pessoas, você acaba fazendo coisas antes que o outro possa reclamar. Você sabota suas amizades para não gerar um conflito com o outro, mesmo que esse outro não tenha falado nada para você. Você não quer desagradar. Você não quer que o outro fique nervoso com você. Você não quer gerar uma briga. E pontuando, talvez isso não vai gerar uma briga. Talvez você falar para o outro assim, olha, eu vou tomar um sorvete com minhas amigas. Talvez falar, legal, vai lá. Saudável? Normal? Mas você, na tentativa antecipada de não gerar um conflito, talvez não iria nem acontecer, você se exclui dos amigos, da família, dos convites, do trabalho. Você faz com que a sua vida fique girando toda em torno do outro. Isso é um problema tão grande que eu poderia ficar aqui falando só sobre isso. Só sobre esse ponto, quanto que isso é um problema. Porque quando você faz toda a sua vida girar em torno de alguém, o risco de que aquela pessoa olhe para você e vá perdendo o interesse afetivo e amoroso é muito grande se estamos falando de uma pessoa saudável. Porque se estamos falando de um narcisista, ele gosta disso. Ele é o centro da atenção da vida da pessoa, ele está no controle, é isso. Mas estamos falando de uma pessoa saudável, que quer ter amigos, que quer ter hobbies, que quer viver uma vida normal, sem cobrança, sem insegurança, sem ciúmes. Nós estamos falando de uma pessoa que em algum momento vai se cansar de estar neste relacionamento. E você percebe como que, querendo ou não, você atrai a rejeição, que você tanto tem medo. Você atrai o abandono, que você tanto tem medo, porque você acaba provocando aquilo com comportamentos que são quase que incontroláveis, comportamentos inconscientes, mas que falam com a ferida que você tem. O sétimo e último ponto que eu trouxe para você, o último sinal, é uma gratidão excessiva pelo básico. Básico. Gente, eu tenho muita preocupação com relação a isso, porque eu percebo cada vez mais mulheres que não conseguem entender o que é o básico dentro de um relacionamento. O mínimo mesmo. O esperado aqui embaixo, entende? E eu até convido vocês, se quiserem falar no chat, o que é para você
o básico do relacionamento? O que é para você, assim, ó, o básico? Vamos falar do arroz com feijão, tá? Não põe nem carne, não. O arroz com feijão do relacionamento é o que para vocês? Coloca nos comentários só para ver um negócio. Respeito, muito bem. Básico mesmo, arroz com feijão. O que mais? Vamos lá. Eu acho, Grazi, que o mais básico é a pessoa te tratar bem, né? Que tem mulher que confunde esse negócio, tá me tratando bem, é porque tá gostando, tá? É o mínimo, né? O cara ser cortês, ser gentil, é o básico do básico. Muito bem, arrasou. Enquanto isso, Veridiane falou respeito, a minha filha falou elogios. Isso mesmo. Suzete falou companheirismo, respeitar os limites, muito bem. Básico, gente, básico. Companheirismo, parceria. Cheguei em casa, os dois trabalham. Cheguei em casa cansada. Pode sim ajudar numa louça, pode esquentar uma janta, pode arrumar uma casa, básico. Pode elogiar, básico. Pô, tem uma roupa bonita, é lógico que eu tô querendo que ele fale que tá linda. Básico. Básico de um relacionamento, respeito, não levantar a voz um para o outro, básico. Se preocupar com o outro, ver o outro, porque às vezes a gente não vê o parceiro, né? Que ele tá cansado, que ele tá com problemas, a gente vê a gente. E assim também de lá para cá, né? Básico. E aqui nos 7 pontos, né, o 7º sinal da dependência emocional é uma gratidão excessiva por uma coisa extremamente comum que o outro faz. É como a Bianca até falou. A pessoa confunde, né? E aí um tratar bem já é um algo... Nossa, mas ele me trata bem. E aí a pessoa sente uma euforia desproporcional. Como se ela tivesse ganhado na loteria. Mas na verdade o outro fez o mínimo do mínimo. O já era esperado dele. O seu limiar de satisfação está tão baixo que você celebra migalhas como se fossem banquetes. Isso é o cérebro tentando te convencer que o pouco que você recebe é suficiente. Nem estava anotado aqui, mas um exercício que vocês podem fazer é fazer uma listinha do que é o básico. Porque para além disso que conversamos aqui, como respeitar os limites, companheirismo, respeito, tem muita coisa. Tratar bem que a Bianca trouxe. O respeito aqui entra tantas camadas no respeito, entra tantas camadas no companheirismo. Ontem, essa semana, eu estava vendo ali um negócio lá nas redes sociais, aí apareceu uma frase assim, que ele é... Nossa, mas ele morreria por mim. Acho que eu até postei isso, hein, se eu não me engano. Ele morreria por mim. Tá, mas e fazer terapia por você, ele faria? Ele faria terapia por esse relacionamento? Ele faria terapia para curar nele os traumas dele, para poder não machucar você? Tudo isso é o básico. Grazi, mas eu não posso obrigar o outro a fazer terapia. Não é sobre obrigar. É sobre ele também conseguir perceber que ele precisa melhorar, assim como você também precisa. É sobre ambos buscar melhora para o relacionamento. O que eu sempre falo, quando a gente fala de relacionamento, um relacionamento é feito de 2 pessoas dispostas. Dispostas a olhar não só para o outro, mas para mim. O que eu posso fazer dentro desse relacionamento para ser bom, para dar certo, para melhorar. Não só o que o outro pode fazer, mas o que eu posso. Não é verdade? Estamos chegando no final da nossa aula, mas eu quero pontuar algumas coisas antes de terminar. A sua ferida da infância, a sua ancestralidade, ela não é o seu destino final. Não é porque você foi uma criança que talvez foi rejeitada, abandonada, humilhada, xingada, criticada, que você vai sempre ser uma mulher que busca incessantemente por amor. Hoje você conseguiu entender, nessa nossa aula aqui de 1 hora, né, que o homem que você atrai, ele é um sintoma, mas que a sua base, né, tanto a sua forma, tanto aquilo que te atrai, quanto a sua eu criança, elas são as responsáveis por aquilo que você vem atraindo. Manter-se dependente é continuar tentando curar uma ferida antiga com remédio errado, é tentando buscar um amor num lugar que você não vai encontrar.
Eu quero que você feche os olhos rapidinho, por 5 segundos. Pensa uma coisa comigo agora. Se nada mudar na sua base, se você não tentar buscar melhorar o que te aconteceu na infância, entender o que te aconteceu, entender os seus traumas, se nada mudar, onde que você vai estar daqui a 2 anos? Com quem que você vai estar? O que que de você ainda vai sobrar? Porque às vezes a gente tenta tanto ficar numa relação, a gente tenta tanto estar num relacionamento que está machucando, que está acabando com quem somos, que está nos enfiando numa caixa que não nos pertence, que está nos machucando a cada dia que passa. E nós não vamos percebendo isso, né? Até que vira uma somatização, até que começa a aparecer no corpo. E eu quero deixar para vocês aqui um exercício muito bom. Pois é, pois é. Mas não vai, viu, Caroline? Não vai pro CAPS. Não vai mesmo. Agora, ó, esse exercício aqui, eu quero que vocês façam. Quero ver. Quem quiser me mandar até fotinha do que fez, pode mandar, que eu quero ver, hein? Vocês vão escrever num papelzinho, pode ser num post-it, vão colar no espelho do banheiro, hein? Que é o espelho que você vê todo dia. Você vai escrever essa frase aqui. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu decido me tornar hoje. Essa live foi o primeiro passo para você começar a se ver, a ver a sua vida amorosa de uma perspectiva diferente, onde você não precisa mais ser aquela criança que implorava por amor. A gente pode olhar para tudo isso por outro ângulo, por uma outra perspectiva. Você não é o que te aconteceu, você é o que você decide ser. Eu quero agradecer vocês pela participação. Quero pedir que vocês tirarem um print da gente, ó, porque eu tô gravando, eu acho que eu não vou conseguir tirar. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Deixa eu me arrumar aqui, ó. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir. Tirem um print. Quem quiser me marcar nas redes sociais, pode marcar. Quem quiser mandar no grupo o print, pode mandar. Eu vou enviar o PDF no grupo também para vocês. E eu quero agradecer muito a participação de todas vocês, viu? Na segunda-feira aí comigo, aprendendo sobre dependência emocional. Não é para qualquer uma, né? É para quem está realmente comprometida com o processo, comprometida com a mudança. Suzete hoje ficou muito caladinha. Aniele, muito caladinha. Tem as novatas, eu vou deixar quieto, mas agora tem gente aí que poderia ter falado. Não, hoje, De qualquer forma. hoje eu não tô muito para conversa, não. Aí, ó. De qualquer forma, eu Mas quero eu tô aqui agradecer vocês. quietinha. Muito bem, anotando tudo, é isso que importa. Tava Quero agradecer a doida que eu não todas tava vocês. conseguindo entrar. Eu falei, gente, eu preciso do link. Que bom que deu certo, né? Que bom que deu Deu certo. Acho que eu vou conseguir liberar a gravação do início, não tenho certeza, mas eu acho que vai. Se for, eu deixo lá para vocês. Muito obrigada a participação de todas. E a gente se vê, quem sabe, aí na próxima live, né? Vamos ver. Um beijo para Obrigada. vocês. Beijo, Beijo, tchau. Grazi. Obrigada. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.